Então, essa caracteriza a característica do processo sincrético, o fato de que nós temos aqui essa possibilidade de um manejo simultâneo nas tutelas, né? Se vocês me permitirem, eu acho que isso pode ser muito interessante para vocês, eu queria falar um pouco sobre essa história das reformas processuais, né? Esse é um assunto que vocês não costumam trabalhar de forma detalhada em nenhuma disciplina, mas eu acho que entender a história dessas reformas pode ser muito útil para que vocês entendam a identidade, o humor do novo CPC e consequentemente, do sistema processual civil como um todo. No âmbito criminal, a gente ainda não observou um fato normativo que seja sintetizador das reformas no âmbito processual criminal. É possível que isso aconteça no futuro breve com a nova codificação processual penal. Mas no civil nós tivemos, em 2015, a emergência de um novo código. E isso nos facilita porque o código, ele representa, não é, um fato político, um fato jurídico que reúne para a gente um conjunto de movimentos, de iniciativas que acontecem de forma difusa no tecido social. Então, o novo CPC, eu digo isso porque o novo CPC, ele não surge do nada, né? A nova codificação processual não surge do nada e ela é o resultado de um processo que é um processo de transformação que aconteceu ao longo de algumas décadas, né? Então, vamos entender essa história, né? Nós tivemos um código em 1973, um código de processo civil, né? Era um código que teve como idealizador, né, um ministro da Justiça chamado Alfredo Buzaide. Por isso é que a gente às vezes chama esse código de Código Buzaide, né? Quando eu era estagiária, eu via isso nas petições e eu não entendia, né? Demorou um tempão para eu saber que se chamava Código Buzaide, porque o idealizador do código tinha sido Alfredo Buzaide. Então eu digo para vocês, para que vocês não passem a vergonha que eu passei. Mas então, esse código ele foi idealizado por esse ministro da Justiça, né, no contexto da ditadura militar, e era um código que aplicava no Brasil um modelo processual muito inspirado, né, na sistemática processual italiana, né? A Itália é até hoje a grande referência mundial em termos de pensamento processualístico, né? Então, a gente teve aqui no Brasil uma escola de processo que foi criada nos anos 40, a partir da vinda para o Brasil de um italiano chamado Enrico Tullio Libma, né? Estou falando essas informações para que vocês saibam quando encontrarem essas referências nos livros, né? Então, a gente teve a vinda do Enrico Tullio Libma para o Brasil nos anos 40, se criou uma escola de processo muito forte baseada em São Paulo, e aí tivemos em 73 um trabalho de sistematização que foi muito precioso no sentido de que trouxe para o sistema muita segurança jurídica. Esse Código 73, ele vai se tornando velho à medida em que a gente tem transformações sociais muito profundas, que estão relacionadas a vários fatores. Em primeiro lugar, está relacionado, gente, a uma ampliação significativa do acesso à justiça, uma democratização do acesso à justiça, né? Isso faz com que a gente tenha um crescimento natural do volume de processos, né? Está relacionado ao surgimento e à multiplicação das chamadas demandas de massa, né? Que são demandas que são muito próprias de uma sociedade de consumo, né? Então, à medida em que eu tenho o aumento da figura do consumidor como alguém que vai ter, inclusive, um regramento jurídico que vai proteger a sua situação, é natural que nós tenhamos também um aumento processual e um aumento de litigiosidade, né? E vai, obviamente, aqui no caso brasileiro, haver muitas modificações relacionadas com a redemocratização. Então, eu tinha um código que havia sido pensado dentro de um contexto histórico-político específico,
e vai haver aqui uma transformação absolutamente esperada das condições sociais de aplicação dessa sistemática. E aí a gente vai ter as chamadas ondas de reforma do processo, né? Na primeira onda de reforma, que acontece na década de 80, fundamentalmente, a gente vai ter uma primeira preocupação, que é a preocupação com o chamado processo coletivo, com as demandas de massa, com a transformação da técnica processual para que ela possa dar conta de resolver litígios transindividuais. De certo modo, o marco dessa fase aqui no Brasil é a edição do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, que vai ter uma parte inteiramente dedicada ao processo coletivo, que não se aplica somente aos processos coletivos envolvendo demandas consumeristas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, os artigos do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que se referem a processo, se aplicam a toda e qualquer questão civil transindividual, né? Então, essa é a primeira onda de reforma. A gente vai ter aqui a criação de vários instrumentos processuais novos, como é o caso da ação civil pública, ação civil coletiva, né? Ação popular. E vamos aqui, nesse primeiro momento, pensar, poxa, aquela sistemática processual tradicional, ela foi pensada para lidar com conflitos intersubjetivos, conflitos que nós chamamos atomizados. O que fazer quando eu tenho conflitos que são transindividuais, né? Que são molecularizados, tá? Na segunda onda de reforma, o que eu atingi, aí estou falando sobretudo dos anos 90, o que eu atingi em cheio foi o sistema recursal, porque eu considerava que o sistema recursal tradicional ele era muito pesado e deixava o processo muito demorado, e a tutela de urgência. E aí foi quando nós tivemos aqui no Brasil a criação da tutela antecipada, né? E aí tivemos também uma série de modificações na sistemática processual de vários recursos, como é o caso do agravo. Isso nos anos 90. E tivemos, por fim, uma terceira onda de reforma nos anos 2000, voltada a ajustar o processo de execução, né? E aí onde eu criei o cumprimento de sentença como uma fase do processo, não mais como um processo autônomo. Então vejam que eu tive aqui, ao longo de muitos anos, ondas que transformaram o sistema processual civil brasileiro e, de certo modo, o novo CPC, ele apenas organiza, sintetiza, né, sistematiza essas transformações que foram acontecendo ao longo de muitos anos. Porque imaginem que eu tinha um CPC, as reformas foram acontecendo, novas leis foram sendo criadas, e aí, de repente, eu tenho um sistema que é difícil de interpretar e de manejar, porque ele está como se fosse uma coxa de retalhos. Então, o novo CPC tem essa função muito importante de sistematizar uma série de reformas que vinham acontecendo em ondas desde o final dos anos 70 e começo dos anos 80, no caso aqui do Brasil. Por isso que eu acho que é muito interessante para vocês estudarem dois textos. Um que eu já passei, ainda quando a gente estava nos encontros presenciais, que é o livro do italiano e um americano chamado O Acesso à Justiça, né? Mauro Capelletti e o Bryant Garth. Vou anotar aqui para vocês. O Acesso à Justiça é um livrinho que é curtinho, que vale a pena vocês lerem, porque esse livrinho, ele dá muito é um clássico do processo e dá muito esse humor, né, que motivou as reformas. E o outro texto que eu acho que todos vocês devem ler, se possível hoje, é a exposição de motivos do novo CPC, né? São algumas páginas e a exposição de motivos é interessante porque ela traz para a gente uma síntese, né, do espírito da nova codificação e, de certo modo, recupera aí esse caminho histórico que a gente percorreu até chegar ao novo CPC.